quais são os 10 passos para eu me tornar um arquiteto de dados? Eu busquei resumir aí os 10 passos principais que eu tenho visto dentro do mercado que um profissional de arquitetura de dados precisa ter de conhecimentos. Então, o primeiro passo, fundamentos de arquitetura de dados. Ele precisa saber de onde veio os projetos de dados, o que é um banco de dados relacional, o que é um banco de dados não relacional, o que é um Big Data, o que é um Data Warehousing e como que essas plataformas vieram caminhando desde a década de 60, 70 até os ambientes mais modernos que a gente tem hoje. O segundo passo, plataforma de dados moderna. Esses conceitos do passado, eles vieram sendo modernizados e hoje, principalmente com o advento da nuvem, né, da cloud computing, a gente tem acesso a tecnologias de ponta. Não importa se a nossa empresa é uma grande empresa que tem ali um orçamento milionário de tecnologia ou se nós estamos montando uma startup. Terceiro passo, modelos de arquitetura de dados. Já existem referências de vários templates diferentes de arquitetura de dados. Então a gente não precisa criar do zero, não precisa ir desenvolvendo as nossas metodologias pensando nos requisitos, mas desenhar algo do zero. Já existem referências que podem acelerar o nosso processo de implementação. O quarto passo, organizar um data lake. Quando a gente fala de um Big Data, um ambiente de analítico moderno, normalmente um dos principais desafios que eu tenho é na organização e governança desses dados. É aí que a gente entra nesse quarto passo, que é como eu vou organizar o meu data lake para que eu tenha governança, organização e também segurança para acesso a essas informações. O quinto passo, desenhando uma solução de dados. Eu preciso, a partir de requisitos, começar a exercitar aquelas arquiteturas que eu já vi e colocar isso realmente em projetos que façam sentido. Sexto passo, super importante, governança de dados. É onde eu vou explorar mais o pilar de governança. Como que eu vou administrar esse desenho que eu fiz? Como que na hora que tiver várias pessoas operando dentro dessa plataforma, eu como arquiteto vou ter métricas para poder avaliar se o que eu arquitetei está sendo executado. Sétimo passo importante, segurança de dados. Então, dentro de todo esse fluxo também, como que eu garanto o acesso restrito à informação, o acesso condicional, como que eu posso ter rastreabilidade de quem está acessando essa informação, em que momento, em qual grau de transformação e todos esses aspectos que envolvem a segurança das informações. Oitavo passo, conhecer as principais soluções de dados. Hoje no mercado tem uma infinidade de possibilidades, mas é sempre importante eu conhecer pelo menos um leque pequeno, médio, de soluções que possam satisfazer aos meus requisitos. 9. Precificar uma arquitetura de dados. Também não dá para eu desenhar algo que depois, para implementar, não tenha fundamentos dentro do orçamento da minha empresa. Então eu preciso ter soluções que sejam implementáveis e que tenham um custo relativamente aderente às expectativas da minha empresa. E o 10º passo, eu tenho que ter a capacidade de construir pilotos dessas soluções. Então, como um arquiteto, se a gente for fazer uma analogia, um arquiteto ele poderia ser um arquiteto de uma casa, por exemplo. Ele não precisa saber como construir a casa, ele não vai entender mais dos materiais de construção da casa do que o engenheiro, do que o empreiteiro, do que o pedreiro. Mas, se ele precisar montar uma maquete, ele precisa fazer aquela maquete funcionar. Então, é importante um arquiteto ter a visão do que ele planejou e se aquilo que ele planejou realmente é implementável.